pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrelina, de Língua Portuguesa. E hoje daremos continuidade à nossa aula sobre romantismo. E para você que não acompanhou as nossas aulas anteriores, peço que você assista às aulas anteriores. E hoje nós iremos falar sobre o romantismo regionalista, histórico, indianista e urbano. Acompanhe comigo na tela. Romance regionalista. O romance regionalista é marcado pela busca do redescobrimento do Brasil e sua diversidade regional e cultural. Constitui uma das mais importantes e frequentes na literatura brasileira. Tem no vínculo direto com o real expressões utilizadas ainda hoje. É fruto da tomada de consciência de valores específicos da cultura brasileira, está ligado à particularidade de grupos sociais em suas diferentes regiões. Essa corrente do romantismo apresenta a especificidade de clima, costumes e línguas diferentes entre si em um país que, por ter dimensões continentais, tem impressa a diversidade. Muito bem, então o romance regionalista, estamos falando aqui do século XIX, tá, pessoal? E aí, nós podemos dizer que o romance regionalista, ele se trata aí de como as regiões, né, do Brasil têm a sua cultura. O Brasil, ele é um país imenso. Nós podemos até dizer que nós devemos praticar aí o poliglotismo nacional. O que significa isso? Que é entender as diversas culturas do nosso país, de vários lugares diferentes. E o romance regionalista, ele trata aí um pouquinho de como cada região, por exemplo, a região do interior, como ela se comporta, né? Como tem ali os seus costumes da época, os seus valores que não mudaram, os filhos que obedecem os pais, onde o pai tem sempre a última palavra, ali onde aqueles costumes, aquelas pessoas não se deturparam os seus costumes, podemos dizer assim, diferente do romance urbano, né? Que ele é ali da corte, acontece no Rio de Janeiro, onde já tem ali as mudanças de pensamento, a modernidade, né? Onde as pessoas já começam a pensar diferente, pensamentos modernos, ok? Então essa é a diferença aí, isto tratando do romance regionalista do século XIX. Ok, pessoal? Vamos ver aí, acompanhe comigo, algumas obras do romance regionalista. Nós temos aí a obra de romance regionalista, nós temos entre as obras que marcam essa corrente literária, está a de Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura, publicada em 1865. Temos outra obra importante dessa corrente, é O Seminarista, de Bernardo Guimarães. E o interior do país também está o protagonismo de O Cabeleira, de Frank Távora. Publicada em 1963, a obra retrata o cangaço do Nordeste brasileiro. Muito bem, então essas obras, pessoal, ela é muito importante, tá? Aí para o seu currículo, é importante que vocês façam a leitura dessas obras, né? Nós temos aí a mais conhecida, que é a Escrava Isaura, né? Que já vimos. Escrava Isaura. A Isaura era uma escrava branca, né, criada na Casa Grande, tem ali toda a história também de um romance da escrava Isaura. É importante que vocês façam essa leitura, ok, pessoal? Temos também o Seminarista, né, que era ali o personagem Eugênio, que também teve ali um romance, se apaixonou pela uma ama ali da casa, uma agregada, né? Mas que os seus pais proibiram esse romance, levaram ele a ser ali um seminarista, e tem toda uma história também, importante essa leitura para vocês, viu, pessoal? E temos também o Cabeleira, né, de Frank Távora, que também é uma outra obra grandiosa do romantismo regionalista, muito importante que vocês façam essa leitura também. Cabeleira, ele era um menino bom, um homem de alma boa, mas que ele foi corrompido pelo pai, né? E o seu pai ali o tornou um homem a ser ruim. Então, essas obras são algumas, porque tem outras também, viu, pessoal? Mas essas são apenas algumas que eu trouxe para vocês aqui do romance regionalista, ok? Vamos ver um outro romance aí do romancismo. O romance histórico.
O romance histórico é um passado mais recente. No Brasil, o romance histórico surgiu durante o romantismo. Assim, fez parte do projeto romântico, que pretendia fortalecer o sentimento de nacionalidade nos brasileiros após a independência do Brasil em 1822. Tal romance, portanto, mostra fatos da história nacional com base em uma perspectiva heróica. O maior nome desse romance do século XIX foi José de Alencar, né, pessoal? Então, bem, então nós observamos aí que o romance histórico, ele já é de um passado mais recente. E o romance histórico, né, pessoal, no Brasil nós não tivemos a era medieval, né? Que na era medieval tinha um cavaleiro medieval, que era ali o herói nacional. O nosso herói nacional, né, nós podemos dizer que ficou assim, o índio. São os índios, que ele retrata ali a naturalidade, que é o povo honesto, um povo digno, um povo honrado, né? E aí ficou para nós, no romance histórico, porque o romantismo, ele é baseado nesse herói nacional, tá? Acompanhe comigo na tela. Dentre outras personagens, deve haver figuras históricas, pessoas que realmente existiram, segundo provas do documento histórico. Protagonistas típicos que deveriam seguir totalmente os padrões da época tratada e interagir entre si. As personagens podem ser 4 tipos. Tá? Então, pessoal, essas obras elas foram criadas a partir desses personagens. Tá? Que nós temos aí personagem central, que se encontraram no centro gerador das mudanças, personagens médios, que são jovens, cujas aventuras pessoais acontecem em algum lugar da trama, grupos que seriam uma espécie de herói coletivo. Tá? Então, observamos que no romance histórico existe a ficção baseado aí na realidade da história. Ok? Vamos ver mais um exemplo, mais um romance, aliás, que é o indianista. Acompanhe comigo. Romance indianista é um tipo de narrativa produzida por escritores do romantismo brasileiro no século XIX. No contexto do seu reinado, ele tem por objetivo despertar nos leitores o sentimento de nacionalidade. Traz como protagonista uma índia ou um índio, além de ter floresta como pano de fundo para uma história de amor. O Guarani, de José de Alencar, foi o primeiro romance indianista. Muito bem, pessoal. Então, nós observamos aí que no romance indianista, existe também um romance, um dos nomes grandes no romancismo, um dos grandes nomes, dos maiores até, do romancismo. Aí nós temos o José de Alencar, que foi o Guarani, certo? Que trata aí também dessa... É parecido com o romance histórico, né, pessoal? Mas trata mais aí da cultura do índio, de como viviam, no romantismo brasileiro aí no século XIX, ok? Vamos ver algumas obras? Acompanhe comigo. José de Alencar, o romance. José de Alencar foi o primeiro autor do romance indianista brasileiro. Seu romance, O Guarani, fez grande sucesso no século XIX. Foi publicado inicialmente em folhetim do Diário do Rio de Janeiro, procurado por um público sedento de amor e aventura, o que ficava fascinado com as descrições feitas pelo narrador de José de Alencar. Então, pessoal, vocês observem aí que José de Alencar é um dos grandes nomes também do romance indianista, onde feito aí a obra de O Guarani, vamos acompanhar. Outros atores também do romance indianista, nós temos também, que é o José de Alencar, que já foi falado, que foi o principal autor do romance indianista em 1829 a 1877. Além dele, outros escritores produziram obras de caráter indianista, como, por exemplo, Bernardo Guimarães, 1825 a 1884, Lourenço da Silva Araújo, 1803 a 1864, Mário de Andrade, 1893 a 1945, Antônio Calado,
1917 a 1997, e Darcy Ribeiro, 1922 a 1997. Muito bem. Então, nós observamos, pessoal, que no romantismo, nós temos aí grandes nomes, um grande nome, que podemos dizer que foi o maior aí, que é José de Alencar, correto? Então, pessoal, essas são algumas obras, tá, do romancismo, do regionalismo, do romance urbano, do romance histórico e do romance indianista. Tá? Mas existem outras obras também, grandes nomes, importantes, tá, pessoal, para o currículo de vocês, que vocês precisam aí fazer essa leitura, tá? E se inteirar do romantismo no Brasil, que foi aí um fato histórico, né, e necessário para o currículo de vocês, ok? Vamos praticar a nossa aula de hoje? Acompanhe comigo. Questão 1. Trata-se de uma narrativa ficcional que se desdobra em determinado espaço-tempo que corresponde a um período histórico verídico. O romance A. Regional, indianista, histórico ou indianista e histórico? E aí, pessoal? Vamos pensar um pouquinho? Muito bem. Então, vamos ver? Acertou aí quem marcou a alternativa C, um romance histórico, né, pessoal? Que corresponde aí ao espaço-tempo. Muito bem. Segunda questão. Sobre o romance indianista José de Alencar, pode-se afirmar que a analisa as reações psicológicas da personagem como efeito das influências sociais. B. É um composto resultante de formas originais do conto. C. Dá forma ao herói misturando a vida da natureza. Ou D. Representa a contestação política ao domínio português. E aí? Vamos pensar um pouquinho? Essa foi a nossa aula de hoje sobre romantismo. Espero que vocês tenham gostado e já te espero para a nossa próxima aula. E para essa e outras aulas, acompanhe a nossa plataforma Eduque.